Gente, hoje eu vou falar para vocês sobre 3 livros que eu li que realmente me ajudaram aí no meu processo de maternidade. Estão preparados? Então vamos! Fiquei com vontade de falar sobre esse tema porque eu tenho algumas amigas que estão grávidas, algumas amigas que estão com bebezinhos pequenos, e é engraçado como às vezes elas me perguntam sobre dicas, né, de o que você leu, o que você gostou e tal, porque elas sabem que eu sou a doida do livro, né? E aí eu fico com vontade de gravar esse vídeo aí para futuras mamães ou para novas mamães, porque eu não sei vocês, mas quando eu engravidei, gente, eu fiquei um pouco passada com o tanto de informação que existia. Estamos vivendo numa era que tem muita informação, não é mesmo? Mas mesmo assim, não tô nem falando só de informação aleatória em redes sociais, de livro também, então eu não sabia por onde começar, então eu senti assim, gente, por onde eu começo, o que eu priorizo, o que eu faço? Então assim, esse vídeo é para tentar te dar um abracinho no coração e vou compartilhar um pouco do que me ajudou na prática. Alguns deles, inclusive, eu levo para minha maternidade até hoje, uso até hoje com meu filho. Então quem sabe, eles não podem ajudar você também. Lembrando que maternidade não vem, né, com guia de instrução, com manual, então não é uma receitinha pronta. Então, de repente, o que funcionou para mim pode não funcionar para você. Então, o objetivo hoje aqui é o quê? Tentar te dar um direcionamento de quais livros, de repente, você poderia começar. Tá bem? Então, tá bem. O primeiro livro foi uma dica que o meu irmão e a minha cunhada, que já eram pais de 2 crianças, quando eu engravidei, eles me falaram, cara, leia esse livro, vocês precisam ler esse livro. Por quê? A maioria dos livros que estão aí, que pelo menos eu estava procurando, que estavam vindo assim até mim, era sobre educar as crianças. Só que no meu caso, gente, específico, de novo, né, não sei como que é a sua experiência, eu não tinha experiência nenhuma com recém-nascido. É lógico, eu já tinha visto os meus sobrinhos, ficado um dia ou outro, mas até porque a gente mora em cidades diferentes, a gente mora em países diferentes. Mas eu não tinha uma experiência de dia a dia, assim, de me dar esse recém-nascido aqui que eu vou cuidar dele por uma semana. Nunca tinha tido essa experiência. Então eu tava muito crua mesmo. Eu precisava aprender as coisas do zero e eu não tô nem só falando, porque eu também precisava aprender isso. Eu não tava nem só falando de, sei lá, tirar uma fralda, limpar a fralda, como é que coloca a fralda, como é que é a amamentação. Eu não sabia nada, mas eu também não sabia essa questão de rotina. Tem rotina? Existe rotina? Dá pra fazer? Ou você meio que deixa o bebê? Então eu não sabia muito bem por onde começar. E graças ao meu irmão e a minha cunhada Aninha, maravilhosa, fiquei sabendo sobre esse livro chamado A Encantadora de Bebês. Vou deixar aqui a capa do livro que eu li com o nome da autora para vocês aí procurarem também. O que eu gostei muito desse livro? Ele é muito prático, no sentido de que já te dá ferramentas que você vai poder aí usar e testar logo no começo, logo assim, primeiro dia que você tá com teu filho, né, o que fazer e tal. Eu acho muito, nossa, são muitos pontos aqui que me chamaram realmente muita atenção no livro, mas acho que o primeiro foi, que eu acho que casa muito com a linha de educação que meu marido e eu temos com o nosso filho, que é o quê? A gente tem que se lembrar que bebês são seres humanos, gente. Parece uma coisa idiota falar isso, né? Uma coisa óbvia, mas não é. Quantos adultos não tratam bebês como se fosse um bichinho, sabe? Ó, ele é muito fofinho e muda a voz para falar com o bebê. Então eu achei muito interessante, porque nesse livro uma das primeiras coisas que ela fala é sobre você apresentar a sua casa no primeiro dia que você traz o bebê do hospital. E eu sei que para algumas pessoas aqui vocês vão estar achando que eu tô doida, mas aquilo me tocou de uma forma tão bonita. Eu falei, gente, que sensibilidade. É isso, né? Se eu entendo que o bebê é um ser humano,
Eu gostaria de, se eu chego num lugar novo e, meu Deus, aqui vai ser minha casa, eu gostaria que me apresentassem, né? Então ela fala sobre isso, de você conversar muito com o bebê e explicar pra ele o que tá acontecendo. Então, tipo, a primeira vez que a gente chegou, né, aqui em casa, depois de sair do hospital, foi tão bonito, porque eu e pra Dip, a gente mostrou a nossa casa pro Noah. Então, filho, essa aqui é a nossa casa, é onde a gente mora. Deixa eu te mostrar, ó, esse aqui é o quartinho que a gente preparou. Você vai dormir no nosso quarto, nós temos um bercinho, mas aqui é onde a gente vai te trocar. É onde a gente vai colocar suas roupinhas, é onde a gente vai brincar. Esse aqui é o Oliver, que é o nosso cachorro. E a gente foi fazendo essa apresentação pra ele. E eu achei tão interessante porque isso casou muito com um conselho que a minha mãe deu pra mim, logo no começo, né? Minha mãe veio pra cá quando eu ganhei o Noah pra me ajudar nessas primeiras semanas e ela falava pra mim, ela falava, filha, eu sempre falei muito com você e você é uma pessoa comunicativa, né? Que ela fala que eu sempre fui, que eu sempre falei muito, que eu tinha muito vocabulário. E ela fala que acha que era isso, assim, de eu sempre te expliquei tudo, eu sempre falei muito com você, então conversa com o seu filho. E no livro a autora traz isso também, de você conversar. Então, além de você dar uma bagagem pro teu filho, assim, na parte de vocabulário, é uma coisa que a criança tá aprendendo a todo instante. Então é você narrar realmente, filho, ó, agora a mamãe vai trocar a tua fralda, licença, tá, ó, tô abrindo aqui a fralda, vamos aqui limpar você, agora a gente vai pôr uma fralda nova e vamos agora aqui colocar a tua calça, olha que delícia, tá gostoso o pijama? E vai conversando, você faz uma narração, querido, com a criança. Eu achei isso tão legal e usei muito com o Noah, e faço até hoje, assim. Então, se a gente vai, por exemplo, tomar uma vacina, é até engraçado que ele fez recentemente 3 anos, e a médica ficou muito chocada, assim, que ela falou, cara, que coisa, né? Ele tá muito calmo, e ele não chorou depois da vacina, ele poderia ter chorado, inclusive, né? Mas ele acabou que não chorou esse dia. Mas eu fiquei conversando com ele. Um dia antes da vacina eu já comecei a falar, filha, amanhã vai ser um dia diferente, amanhã de manhã nós não vamos pra creche, a gente vai lá no hospital, é o dia de tomar vacina. Você lembra o que é vacina? Não. Então, vou te lembrar então, filha, é uma injeção que a médica vai dar aqui no teu braço, a mamãe vai ser muito sincera com você, talvez doa, quando a mamãe toma vacina, eu às vezes também tenho vontade de chorar, mas a gente precisa tomar vacina porque a vacina ajuda a matar os bichinhos que estão dentro da gente, que podem deixar a gente doente. Então, só por isso que eu vou deixar, tá bom? Combinado? Combinado. Então, isso antes. Aí no dia, filho, agora já a gente tá indo lá tomar a vacina. Você lembra que a mamãe explicou que é a vacina? Então, aí chegou na hora. Filho, essa aqui é a vacina. Então, a médica pegando a injeção e eu falando pra ele, filho, essa aqui que é a vacina e tal. Então, assim, eu acho que me ajuda demais, eu coloco em prática até hoje, que é essa coisa de comunicar, de entender que a criança, ela não é um bichinho fofinho aleatório, ela é um ser humano e ela tem que ser respeitada e tratada como um ser humano. Então, isso, assim, foi tão bonito e eu sou muito grata que eu tive acesso a essa informação e por isso que eu queria passar isso pra vocês, porque parece um negócio muito simples, mas ele é aplicado no dia a dia, toda hora, e você consegue ver o quanto a tua criança, na verdade, ela vai ficando mais tranquila, porque a criança precisa de previsibilidade. Então eles não estão assim, meu Deus, o que está acontecendo? E agora? Você está explicando para ele o que vai acontecer, né? Então isso me ajudou demais. Outra coisa que me ajudou demais nesse livro aí da Encantadora de Bebês foi sobre a rotina que ela propõe para fazer para as crianças. De novo, tá, gente? Existem vários métodos, não é o melhor método, não é o certo, não é o errado. No fim das contas, a gente também não ficou preso à receitinha que cada livro estava dando. Eu acho que o legal de ler livros, né, e se informar também, seja num curso, ver, sei lá, uma palestra de um médico que você admire, enfim, até às vezes em redes sociais mesmo, tantos pediatras, né, estão passando aí informação de qualidade. Acho que o legal e o nosso papel como que adultos com senso crítico é a gente pegar, absorver e entender, fazer uma curadoria do que faz sentido, né, para nossa vida, para nossa realidade, para o nosso filho. Então, o que eu gostei muito nesse livro foi essa rotina que até então ninguém tinha falado para mim. Eu sempre falo com as minhas amigas, né, que me perguntam como que eu fiz, e esses dias a minha amiga Ju falou pra mim que ela usa com a filha dela, a Lorena, e que deu super certo também, e que foi uma dica, de novo, que a gente pegou desse livro.
Que é o quê? Essa autora, ela é uma enfermeira britânica que é especializada em dar consultoria para famílias que acabaram de ter recém-nascido. Então ela tem muita experiência de ver recém-nascido, de ver as famílias, enfim. Então assim, duas coisas que ela bate muito na tecla é o quê? Quando a criança começar a chorar, é lógico que você vai acudir, tá, gente? Eu não deixava meu filho chorando, fazendo a doida, eu não fazia isso. Mas eu lembro que ela falava muito, principalmente na hora do sono, de espera 30 segundos, porque às vezes a criança tá na mudança de sono, então ele só tá chorando, mas na verdade é um pesadelo, é uma coisa assim. E aí você vai pegar ele, sacode a criança, e aí você realmente acorda a criança, e aí realmente a criança vai acordar e vai chorar ainda mais, né? Porque você acordou. Então ela fala sobre isso, assim, de calma, tenha paciência, a criança fez alguma coisa, chorou, fez um ruído, observa. E aí você toma a atitude, porque às vezes ela mesma vai se resolver, às vezes não é nada, às vezes é. Mas parece, de novo, um negócio tonto, mas pra mãe de primeira viagem eu ficava muito apavorada, então isso me ajudou demais, assim, a observar, e foi muito real, principalmente nas sonecas da tarde, assim, que às vezes eu ouvia um aí, ai meu Deus, acordou, aí esperava uns 30 segundos, não, aí voltava a dormir. Então, cara, essa dica me ajudou demais. E a outra dica, que eu acho que é o auge, assim, desse livro pra mim, é o método EASY, que é um acrônimo aí de E de comer, né, eat, A de activity, então atividade, S de sleep, que é dormir, e o Y é yourself, né, que é um tempo para você mesmo. Então basicamente é comer, atividade, dormir, tempo para você mesma. Comer, atividade, dormir, tempo para você mesma. Então o que isso significa na prática? A criança acordou, primeira coisa que você vai fazer, comer. Então, a criança, você vai dar o quê? O peito para a criança comer. Beleza. Então, alimentou a criança. Maravilhoso. Depois que a criança comeu, o que você vai fazer? Uma atividade. O que é uma atividade, gente, com recém-nascido? Às vezes é ficar aqui, ó, olhando, cantando uma musiquinha, olhando, mostrando a janela, dar uma voltinha com a criança, fazer um tummy time, né, que é colocar a criança de barriga, mas não quando ela é recém-nascida, mas depois. Enfim, então é uma atividadezinha assim. Pra quê? Pra criança começar a entender que ela não precisa do peito para dormir, que ela consegue dormir sem o peito. Então, depois de fazer uma atividade, e aí você vai acostumando a criança. Cara, no começo é muito difícil, porque assim, quem é mãe sabe, né? Você vai dando mamazinha aqui, daqui a pouco a criança dormiu, é muito mais fácil. Mas eu fiquei com isso na cabeça, de gente, como é que vai ser pra dormir depois, né? E eu sempre gostei de dormir. Foi uma das coisas mais difíceis pra mim nesse primeiro mês aí, foi privação de sono. Então a gente começou a tentar implementar isso e fazer o Noah dormir de outras formas. Então, no braço, ficava aqui, a hora que ele dormia, aí a gente passava ele pro berço. Lógico que na primeira vez não dá certo, nem na segunda, nem na terceira, na quarta já dá melhor, na quinta já volta ruim. Então é isso, é um exercício de paciência. Mas ela vai falando sobre isso. E aí, quando a criança dormiu, vai pro teu tempo, é o teu momento. Que às vezes, assim, dá pra você tomar um banho, né? Às vezes dá pra escovar um dente, às vezes dá pra, sei lá, fazer uma comida. Então, assim, gente, foi uma rotina que, de novo, não é do dia pra noite que a gente conseguiu executar. E também não era um negócio do tipo, nossa, meu filho não tá dormindo de nenhum jeito, então eu não vou dar o peito porque não pode... Não. Não é bem assim. Então, se eu via que ele não estava conseguindo, que eu estava precisando de um confortinho, tá bom, vamos dar um mamazinho aqui, vai ajudar ele a dormir e vamos que vamos. Mas eu acho que a grande lição do livro para mim foi que não é a única forma de fazer a criança dormir. A criança consegue dormir sim, só de você ninar, de sentar e deixar aqui, ó, e ficar dando uma batidinha, de repente já colocar no berço, não logo no começo, mas depois a gente já conseguia colocar o Noah no berço e só sentava e ficava com a mão na barriguinha dele e ele já dormia. Então, assim, esse livro me ajudou demais. Então, indico, ok. Vamos para o segundo livro? Vamos para o segundo livro. O segundo livro foi O Bebê Montessori, que inclusive ele é focado para criança de 0 a 12 meses, mas eles também têm a criança Montessori, que daí é para criança maior, né?
Cara, esse livro me ajudou demais. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma linha pedagógica chamada Montessori, existem escolas montessorianas. Aqui onde eu moro, em Barcelona, é super em alta, inclusive a creche que o Noah foi não era 100% montessoriana, mas seguia muito da pedagogia Montessori. E basicamente, vou contar um pouquinho, tá? Maria Montessori foi uma médica italiana que entendeu que a criança, ela não era um recipiente que, assim, nossa, você chega cru na escola e aí o professor despeja conhecimento. Então, ela partia do pressuposto que a criança, pela curiosidade dela, ela já tinha muita capacidade de aprender e de experimentar e de chegar a conclusões. Então, o que os adultos precisavam fazer? Precisavam preparar um ambiente que fosse propício a esse aprendizado. Então, oferecer brinquedos da idade, brinquedos que fossem ajudar no desenvolvimento, mas também pensar na logística assim, do ambiente. Vou dar um exemplo prático de como isso impactou a gente. Quando Noah começou aí a andar, ele começou a ficar, não andar, mas ficar em pé, assim, sabe? Ele tinha 11 meses. Então, fora isso, né, ele já estava engatinhando para um lado, para o outro, que nem um louco. O que acontece? A gente deixou a nossa sala preparada para ele. Então, o que é isso na prática? Cara, tudo que quebrava a gente ou levantou ou guardou. Tudo que era quina de móvel, a gente colocou umas espumas próprias para cantos de móveis, porque se ele caísse, ele não rachava a cabeça, né? Então era para proteger. Tudo que a gente deixava no chão ou na altura dele, ele podia tocar. Tudo. Então, o que isso cria na criança? Cara, imagina a criança chega numa sala, uma criança que eu tô falando aí, neném, 11 meses, 1 ano. E aí você fica assim, não toca, não pega aí não pode, aí não... Cara, não é mais fácil deixar o que a criança pode tocar, o que a criança pode brincar na altura dela? Então, acho que isso, além de ajudar o Noah e além de ajudar no desenvolvimento dele, também ajudou no meu maternar, de tipo, eu não precisava ficar neurótica falando não toda hora pra minha criança, sabe? O que tava ali, ele podia brincar. Tanto que isso acho que foi um dos maiores desafios, assim, pra mim, era, tipo, visitar pessoas. Eu lembro que a gente foi passar o aniversário de 1 ano do Noah na casa da minha sogra, e a casa da minha sogra era, gente do céu, era assim, vidro, sabe, cristais, bibelôs, o vaso. Tanto que eu cheguei lá e eu falei, pelo amor de Deus, a gente pode levantar tudo? Porque senão ele vai quebrar, entendeu? Essa idade da criança, ela tem muita curiosidade, então não é sobre, tem que educar a criança para a criança não tocar. Ele, nessa fase que ele tá, ele não entende, ele tá explorando, ele tá vendo, então... Para mim fez muito sentido isso, assim, de preparar o ambiente. Ela fala muito também, esse livro do Bebê Montessori fala muito também sobre rotatividade de brinquedos. Então, às vezes, você coloca todos os brinquedos da criança à vista e isso cria uma coisa de muito estímulo, a criança não sabe nem mais o que ela vai brincar, ela enjoa. Então ela fala sobre isso, assim, de criar, na verdade, estações, vai revezando os brinquedos. No começo eu confesso que eu fazia mais, mas agora às vezes me dá um cansaço, gente, não é sempre que eu faço esse revezamento não, porque tem muitas coisas para serem feitas, né? Mas a gente nunca deixa tudo disponível. Então a gente guarda, deixa um tanto no armário, daqui a pouco eu retiro do armário, volto, tiro outros. E é muito legal, porque às vezes voltam os brinquedos que, sei lá, fazia 2 meses que ele não brincava, e ele volta a brincar e fica muito feliz, né? Porque é quase que com um brinquedo novo. Mas isso assim, eu tô falando só do brincar, né? Tem muita coisa, dentro do brincar tem muita coisa, assim, de... brinquedos serem pensados no desenvolvimento da criança. Então, a gente evita, por exemplo... brinquedo com muito estímulo, sabe? Brinquedo com muito som, brinquedo com muita luz, brinquedo que, na verdade, ele não vai desenvolver nada com aquilo, né? Então, é muita coisa, assim, de brinquedo de madeira, brinquedo de entender o funcionamento das coisas. Então, o Noah, ele tem por exemplo, que é uma caixinha que você coloca uma bolinha.
E aí, tipo, cadê a bolinha? Então, é engraçado você ver daqui a pouco o bebê abrindo a gavetinha, ele acha a bolinha. Então, ele vai entendendo, nossa, se eu colocar aqui, não é que ela fugiu para sempre. Então, os bebês vão fazendo essas associações, assim, cara, é muito legal. Mas tem a ver também com criar autonomia. Então, o bebê vai tomar uma água, dá num copinho. E era muito engraçado, cara. Com 7 meses a gente dava um copo d'água, é lógico que a gente não dava um copo de vidro, dava num copinho de plástico pro Noah, colocava pouquinho, mas para ele aprender a beber e entender que é parte do desenvolvimento. Se ele derrubar aquilo, ok, é um negocinho assim, não vai quebrar, não vai fazer um grande estrago. Então, essa coisa assim de pedagogia montessoriana, para mim, de novo, a gente não seguiu 100% à risca, mas o que a gente conseguiu equipar aqui em casa ou pensar muito conscientemente de, ok, vamos dar esse brinquedo ou não vamos dar esse, não nesse momento, eu sinto que ajudou demais, assim, o Noah. E eu sinto que a criança, ela vai construindo uma autoestima. Então, o teu filho conseguir beber num copinho d'água, cara, dá um senso, assim, de que ele consegue. E eu vejo agora ele com 3 anos, ele gosta de tentar as coisas. Então, é muito da gente ter paciência de esperar o tempo da criança. Então, agora ele gosta, por exemplo, de, sei lá, esses dias eu fui fazer uma salada e eu falei pra ele, filho, quer me ajudar a lavar a salada, lavar o tomatinho? Sim, cara, é óbvio que vai demorar muito mais, porque ele vai lavar o tomatinho, aí ele vai passar água, e aí ele cai o tomate, aí pega e tal. Mas isso pro desenvolvimento, pra autonomia e pra autoestima da criança é muito legal. Então, assim, a base desse livro eu uso até hoje. Vamos pro terceiro e último livro? Vamos! O terceiro e último livro que me marcou demais, li quando eu tava grávida também e uso até hoje, é um livro antigo até, chama Crianças Francesas Não Fazem Manha. Cara, e esse livro foi muito especial, por quê? Eu e Pradip, quando a gente descobriu que a gente estava grávida, a gente fez uma viagem para uma região aqui da Espanha chamada Costa Brava. É logo acima de Barcelona, ao norte de Barcelona. Fica ali com divisa com a França, né? Então tem muitas famílias francesas. E eu e o Pradip, a gente estava num restaurante e, coincidentemente, tinha um pai francês, porque a gente estava ouvindo, né, ele falando francês com as crianças, e ele estava sozinho com 3 crianças, e era uma escadinha, tá? Eu falaria que um tinha 2 anos, o outro 4 e a outra 6. E eu lembro de ficar chocada, eu e Pradip assim, ó, chocados, porque os 3, eles estavam de boa, assim. Primeiro que eles estavam sem tela, né, não é que eles estavam, sei lá, sendo entretidos pelo celular ou pelo tablet. Eles estavam de boa, tava cada um, a menina tava com um livrinho, os outros 2 estavam lá com um carrinho, mas eles estavam assim, tranquilos, sabe? E o pai fez o pedido, chamou o garçom e ficou conversando com eles. E eles estavam, gente, tendo uma refeição, parecia que era com adulto, assim. E eu e o Pradip, a gente ficou chocada. E eu falei pra ele, cara, tem esse livro das crianças francesas não fazem mãe, eu acho que a gente deveria ler, né? E aí lemos, Pradip também leu. E foi muito legal. Esse livro é o quê? É uma jornalista americana que vai morar em Paris e o parceiro dela é francês. E aí o que acontece? Ela tá tendo esse choque cultural do que é ficar grávida na França. É um livro super interessante. E também o choque cultural de como que as pessoas exercem a maternidade, né, na França. Então, desde como que as mães se comportam, até tipo o padrão de sono das crianças, e ela fica muito chocada justamente com isso, que as crianças não são de se jogar no chão, não são de ficar chorando, não são de ficar fazendo manha, e ela vai fazer um estudo sobre isso. Então é um livro muito divertido. E basicamente o que ela fala no livro, que me tocou demais, ela fala sobre um conceito chamado cadre. Que basicamente o cadre é o quê? Tem muito a ver, olha que coisa louca, né? As coisas vão se unindo, né? Mas tem a ver com, primeiro, você entender que a criança é um ser humano, né? Que é o que o primeiro livro que eu citei aqui falava. E aí, engraçado, né? Conectando com essa coisa do livro montessoriano, ela fala sobre
você colocar um limite muito claro do que a criança pode e o que a criança não pode. E isso me fez refletir muito como mãe, e é um negócio que eu tento fazer com o Noah, que é o quê? Cara, o que é um não inegociável? Então, por exemplo, aqui em casa um não inegociável é o quê? Bater. Então teve uma fase aí de 2 anos que o Noah começou tipo dar tapa no Oliver, dar tapa na gente, parte do desenvolvimento, mas não, é inegociável, não é. Então o que acontece? Ele com 2 anos de idade, se ele me dava um tapa, o que eu falava? Filho, assim não, a gente não dá tapa aqui não, eu não dou tapa em você, você não dá tapa em mim, eu colocava ele no chão. E aí ele começava a chorar, óbvio, e eu muito calmo falava com ele: filho, eu entendi que você tá triste, mas você não vai me bater, não vai dar tapa, não é pra dar tapa. É uma coisa inegociável. Uma outra coisa inegociável aqui, subir na mesa, colocar o pé na mesa, não é pra pôr, não é pra pôr. Então, basicamente é o quê? É você entender quais são os nãos que realmente você não vai negociar e a criança entender esses limites claros. E é muito engraçado, porque quando a gente começa a entender isso, a gente também entende, cara, preciso falar não pra tudo? Né? Você começa a entender assim, porque a gente entendeu, eu e Prade, a gente entendeu que uma vez que a gente fala que isso é não pra sempre. Então não é pra pôr o pé na mesa, não vai pôr o pé na mesa, amanhã não vai mudar. Então não vai mudar, vai me dar o tapa? Não vai dar tapa, isso aqui não vai mudar. Então é engraçado que você vai entendendo. O cadre, justamente, né? O cadre, imagine como se fosse uma moldura de um quadro. Ele é justamente aqui, ó. Isso aqui você não pode. Fora disso aqui você pode. E aí você tem liberdade. Então a criança, ela também vai entendendo. E uma outra coisa que eu peguei desse livro, que a gente exerce aqui na nossa casa, é o quê? Cara, o Noah, ele é um membro dessa família. A nossa família não gira em torno dele. Ele não é o membro mais importante da nossa família. Consegue entender? Ele é um membro muito importante da nossa família. Assim como o Pradip também é um membro muito importante da família, e assim como eu também sou um membro muito importante da família. E eu sei que isso é meio doido, tá? Porque eu acho que a nossa cultura é muito de, tipo, fazer com que a criança seja o centro de tudo. E eu não tô falando que ele não seja o centro aqui das nossas atenções, mas a gente tem que lembrar disso, que às vezes existe um desequilíbrio quando a criança é o rei sol, monarca absoluto, e o que ele quer virar lei. Então isso é problemático. Então ela fala muito sobre isso, assim, de como na França, e de novo, tá, gente, não é uma família, não é uma família, 2 famílias, 3 famílias, é um negócio meio que engessado da cultura de uma nação inteira. É muito doido isso, né? Então ela fala sobre isso, assim, de você entender que cada membro da família tem a sua importância e que todo mundo tem que estar feliz. Então eu vou dar um exemplo prático. Às vezes, ontem mesmo a gente estava ouvindo música. O Noah adora umas musiquinhas catalanas e ele pediu uma que era do Gigante. É uma música do Gigante, Gigantepi. Aí ele colocou. Aí ele falou pra mim: eu quero agora a música do sol. Aí eu peguei e falei: filho, mas agora era a vez do papai. Papai, Pradip, você quer qual música? Aí o Pradip pediu uma outra música. Eu nem lembro qual música ele pediu, não vou falar que ele quis uma música do Bon Jovi. E aí foi a vez do Pradip. A hora que terminou a música do Pradip, o Noah veio me perguntar: agora é a mamãe? Sim, agora é a música da mamãe. Eu fui pedir minha música. E aí ele já veio: agora é o Noah? Sim, agora é a sua música, filho. Qual música que você quer? Entendeu? É um negocinho tonto, mas não é. Porque vai ensinando que ele não é o único ser que importa na face da Terra, no sentido de todo mundo vai ter que fazer o que eu quero. Ele tem que entender que, lógico, cada um tem sua vez, todo mundo, né, tem o seu momento. Isso é uma coisa que eu e o Pradip a gente tenta fazer, mas não é um negócio que eu, assim, diretamente falo pra ele, né? Porque é lógico que a criança, na cabeça da criança, a criança é um ser inofensivo, né, gente? A criança, ela precisa dos adultos para sobreviver. Então é óbvio que quando ele tá com a gente demonstra todo esse cuidado, todo esse amor de tipo: filho, você tá aqui, você é muito importante, nós vamos te ajudar com tudo e estamos aqui junto. Mas acho que existe uma diferença muito sutil entre
fazer com que a criança entenda que ela é muito importante e fazer todas as vontades da criança porque ela é a única que importa? Joguei. Pelo menos pra gente é muito óbvio que existe essa diferença. Bom, é isso. Esses 3 livrinhos aí maravilhosos. De novo, uso até hoje os conceitos deles. Se eu tivesse grávida pela primeira vez, eu gostaria de ver um vídeo assim, sabe? Que a pessoa me desse um direcionamento. Então eu espero que ajude vocês, que seja leve. E assim, de novo, não existe receita pronta, gente. O que funcionou pra gente, às vezes não vai funcionar pra você. E tá tudo bem, porque a gente tem que entender o ritmo também, que funciona pra nossa família, que funciona pra nossa criança, e ajustar isso, né? Não tá esculpido na pedra e é uma lei. Enfim, ideias. Tá bem? Então tá bem. Até a próxima, gente.